Com acesso gratuito à versão profissional do Google Earth, passamos a dispor de mais 4 comandos na ferramenta de réguas, nomeadamente o comando polígono, que permite medir áreas de uma forma geométrica no solo. A parte do círculo permite calcular o raio, a área e a circunferência de um círculo. Caminho 3D, idêntico ao caminho, mas tem em consideração o relevo e o edificado urbano das cidades. E polígono 3D é idêntico ao caminho 3D, mas tem em consideração então também o relevo e o edifício. O exercício que vamos realizar neste capítulo é adicionar então essas 4 ferramentas, há já as 2 anteriormente apresentadas, com algumas áreas de interesse. Por exemplo, temos aqui para calcular a área do pentágono, podemos ir até ao pentágono dos Estados Unidos e temos aqui então uma forma geométrica do pentágono. O que nós podemos calcular então é, podemos tirar o edificado 3D, neste momento vamos só calcular o polígono em 2D e adicionando um vértice a cada um dos lados do pentágono e calcular então automaticamente o perímetro e a área. E podemos então também alterar as unidades em que queremos ver o resultado. Quilómetros, polegadas, pés, milhas, há uma série de opções que nos permitem então ter o valor nas diferentes unidades. Mais uma vez mantemos a questão da navegação com o rato, podemos ativar ou desativar. Eu gosto de ter ativo, permite-nos mover e navegar no mapa com o comando ativo e podemos então, tal como nos anteriores comandos, mover, editar e eliminar vértices, se houver esse interesse. Podemos selecionar, eliminar e acrescentar. Esta é a opção no polígono em 2D. Vamos ver o polígono 3D. Por exemplo, isso é interessante para calcular áreas de fachadas. Temos aqui, eu neste momento vou ativar o edifício 3D. Temos aqui a zona da Expo de Lisboa, do Oriente. Mas desde que haja cidades que tenham um modelo 3D, conseguimos calcular esta opção. Escolhemos a opção da ferramenta polígono 3D e neste momento nós conseguimos colocar pontos ao longo de fachadas, por exemplo, estão a ver? E ele dá-nos então a área desta fachada. Do mesmo modo, podemos, sempre que quisermos, corrigir algum dos vértices que nós achamos que esteja incorreto. E obtemos a mesma informação, basicamente, a parte dos metros ou das unidades em que podemos alterar. Vamos agora já passar para o cálculo da circunferência da rega. Por exemplo, temos aqui, isso é muito útil quando nós temos, por exemplo, neste caso, circunferências quase perfeitas, não é? Nesse caso é um sistema de rega. E o que nós vamos fazer é calcular a área e a circunferência de alguma destas circunferências para testar esta ferramenta. Selecionamos a opção círculo e selecionamos o primeiro ponto é o centro do círculo e depois o segundo ponto é até à extremidade da circunferência. E fica feito o nosso ponto. E neste momento podemos então ainda mover se nós acharmos que ou o centro da circunferência não está correto ou se quisermos aumentar ou diminuir a circunferência. E mais uma vez temos os resultados nas várias unidades
quisermos apresentar, temos o raio, a área e a circunferência. Se nós quisermos, por exemplo, comparar com outros, com outra circunferência, verificar tamanhos. E outra opção também pode ser útil é quando nós queremos identificar áreas de influência ou áreas de intervenção. Nós podemos, por exemplo, depois de desenhar essa circunferência, podemos guardar e vamos colocar, por exemplo, esta circunferência, temos a medição de comprimento e vamos deixar estar vermelho, esta por exemplo, e vamos colocar outra, outro círculo. Mais uma vez podemos então desenhar, guardar, nesse caso vamos meter a amarelo e podemos ainda meter um terceiro. Isso permite-nos então ter várias áreas de influência, por exemplo, em vários raios, de modo a identificar, por exemplo, algum tipo de informação que queremos recolher. Vamos guardar. Cor verde, por exemplo. E ficamos com o mesmo centro da circunferência, mas com 3 raios, de modo a identificar alguma coisa que nós queremos. Nesse caso é o centro de uma rega, mas podemos meter de outro tipo de uma escola ou de algum edifício em que nós queremos identificar áreas de influência daquele determinado ponto. E ficamos então com as 3 entradas. Eu vou eliminar, continuarmos o exercício e vamos para a nossa última ferramenta, que é o caminho 3D. Isto permite-nos, por exemplo, calcular arestas, por exemplo, de polígonos. Nesse caso, por exemplo, queremos calcular, isso é a pirâmide no Egito. Mais uma vez temos de ter os edifícios em 3D e o que nós podemos é calcular, por exemplo, a distância na base, limpar, e vamos calcular a distância de uma das arestas do polígono. Cá está, ficamos então, conseguimos ver onde é que está o início e o final. Podemos então, mais uma vez, se nós quisermos aperfeiçoar onde é que é o início e o final do cálculo do caminho, e ficamos então com o caminho 3D e calculamos então, nesse caso, o comprimento de uma das arestas e podemos calcular facilmente o volume, por exemplo, ou dos edifícios, nesse caso de uma pirâmide, de um edifício ou de qualquer elemento que esteja representado no terreno, porque ele entra em consideração não só com o terreno, mas também com o edificado. O que é interessante também é, por exemplo, se eu quiser calcular o perfil desta pirâmide, podemos guardar, vamos guardar esta medição do caminho e mostrar perfil. Ficamos então com o perfil, a altura máxima da pirâmide e a altura e qual é a cota no terreno, tanto de uma base como da outra. Pode ser interessante calcular então este perfil, tendo em consideração o edificado. E da mesma maneira que fizemos há bocado com a fachada do edifício em Lisboa, podemos também, neste caso, calcular o polígono 3D e calculamos, por exemplo, a área desta fachada, deste triângulo. Também pode ser muito útil para calcular, mais uma vez, áreas de superfície, de edifícios. Podemos também calcular alturas ou altitude, por exemplo, nesse caso,
Torre Eiffel, se nós queremos calcular a altura deste ícone francês de Paris, podemos calcular através de, mais uma vez, do caminho 3D, onde o primeiro ponto na base do Torre Eiffel e o último no topo. E ficamos então com a altura aproximada da Torre Eiffel. Claro que essa informação tem sempre em consideração a informação que está no Google Earth, ou seja, pode estar a informação que não esteja totalmente correta, mas é aquela informação que nós temos ao dispor e pode ser uma ótima aproximação da realidade. Se nós quisermos também testar esta ferramenta, por exemplo, para medir a altitude ou a altura do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Vamos tentar pôr aqui então o Cristo na nossa visão e, mais uma vez, selecionar o comando da régua, caminho 3D, a opção da ferramenta de caminho 3D, e escolhemos mais uma vez o início da medição na base do Cristo e no topo, e ficamos mais uma vez então com a altura aproximada, aproximadamente 35 metros de altura. E esta ferramenta é muito útil, dá para fazer muitas opções com ela. É trabalhar e tentar treinar com cada uma delas para ver qual é que é a utilidade que podem dar a uma ou outra, mas basicamente é útil para calcular superfícies, áreas e também alturas, e pode ser uma ótima ferramenta para trabalho.